Então, uma montanha-russa de emoções ocorre com você ou com alguém perto. Altos e baixos, ou 880, ou tudo ou nada. Não existe meio termo, só extremos. Será que isso não faz parte do transtorno de personalidade borderline? E se for, como lidar, ajudar e tratar essa condição? A mudança de humor que muitas pessoas percebem está relacionada à instabilidade emocional do indivíduo com transtorno de personalidade borderline e se mostra principalmente nas relações interpessoais. Ele costuma apresentar uma hiperreatividade afetiva, ou seja, enxerga situações como ótimas ou terríveis e tendem a funcionar como 880. Dessa forma, pode considerar ótimas pessoas à sua volta e depois, após uma pequena frustração, acharem péssimas. Acordarem achando o dia maravilhoso e depois chegarem à conclusão que é o pior dia da vida delas. Todas essas emoções são sentidas, são vividas intensamente e muitas vezes essas pessoas são interpretadas equivocadamente, como exageradas ou que têm determinadas atitudes para chamar a atenção. O medo de abandono também causa grande sofrimento para quem tem esse transtorno. Qualquer possibilidade, mesmo que imaginária, de quebra de vínculo afetivo pode trazer reações negativas e afetar o bem-estar do indivíduo. Em alguns casos, esses sentimentos podem decorrer, inclusive, de sensações subjetivas, somente imaginadas, de abandono. Um exemplo comum é uma pessoa que envia uma mensagem de texto para uma amiga. Essa amiga pode não ter respondido essa mensagem por estar ocupada, por estar respondendo outras mensagens de trabalho. Esse seria um raciocínio lógico, razoável para a maior parte das pessoas. Entretanto, para o paciente com transtorno de personalidade borderline, é a certeza de que não é mais querida, de que não é mais amada pela amiga, que fez algo de errado, que algo pode ter acontecido. E com a intenção de descobrir o que está acontecendo, é capaz de enviar cerca de 50 mensagens num ato de desespero por um possível abandono. É comum que essas pessoas próximas se afastem por se sentir sufocadas ao conviver com pessoas com esse transtorno. Isso faz com que esse sentimento e sensação de abandono seja exacerbado, seja reforçado, gerando mais sofrimento. Adicionado a isso, a instabilidade e a intensidade emocional fazem com que os pacientes com transtorno de personalidade borderline tenham relacionamentos mais intensos e instáveis. A impulsividade associada à busca por emoções intensas, para lidar com sentimentos de vazio ou emoções negativas, podem inclusive levar o indivíduo com transtorno de personalidade borderline a se envolver em problemas como o uso de drogas, sexo desprotegido, distúrbios alimentares, excesso de bebidas alcoólicas e direção perigosa. A impulsividade, sem dúvida, é um traço importante e significativo no transtorno de personalidade borderline. As atitudes impulsivas acontecem tanto em situações prazerosas quanto agressivas, para o prazer ou para alívio imediato. São bastante comuns explosões de raiva, reações violentas a situações de estresse, quebrando as coisas ao redor ou até agredindo verbalmente ou fisicamente outras pessoas. Após esses comportamentos impulsivos, geralmente o paciente sofre muito ao perceber o descontrole emocional e as consequências da sua impulsividade e agressividade. O arrependimento acaba levando a outros comportamentos destrutivos ou comportamentos de reparação exagerada, de maneira que pedidos de perdão exagerados, choro, tudo muito intenso acaba acontecendo. Essas dinâmicas geram um efeito de montanha-russa nas famílias e amigos que já não sabem o que esperar ou como agir nessas situações. Em alguns casos, existe automutilação em que, diante intensa dor emocional, o paciente fere-se, piorando ainda mais a situação. Por fim, os indivíduos com transtorno de personalidade borderline têm maior chance de cometerem suicídio e costumam ameaçar tirar a própria vida em momentos de angústia e desespero. É muito importante entender que não são tentativas de manipulação ou chamar atenção.
Caso isso aconteça, procure um profissional de saúde o mais rápido possível. O tratamento padrão ouro para o transtorno de personalidade borderline é a terapia dialética comportamental. Entretanto, na maioria das vezes, quando os sintomas de depressão e instabilidade estão exacerbados, a abordagem farmacológica é essencial para a continuidade do tratamento. É importante entender que a desregulação emocional e a impulsividade geram prejuízos nas relações e sofrimento intenso para o paciente e também para as famílias. Lidar com as pessoas que sofrem o transtorno de personalidade borderline pode ser desafiador, mas tem solução. E é por isso que familiares e amigos também precisam de acompanhamento. Caso você ou alguém próximo apresentem algum desses sintomas, procure ajuda. Existe ajuda. E então melhoraremos.